dia, graças a Pai, os irmãos podem sentar. Vamos orar aqui, povo. Vamos orar. Pai, nós colocamos em tuas mãos nossas vidas mais uma vez nesse momento e queremos falar que o teu Espírito Santo esteja nesta oportunidade, ungindo nossos corações para recebermos a tua palavra e também ungindo sobremaneira o teu servo, o pastor Jorge, para que ele ministre a tua palavra com timidez e com graça, Senhor. Queremos nos colocar diante de ti agora como ouvintes, para recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Bom dia, graças a Paz. Se os irmãos puderem botar ali na tela, é Lucas 14. Lucas 14, do 15 ao 24. Os irmãos que não me conhecem, desculpa, eu estava sentado, não, porque eu preciso ficar sentado no louvor, mas a minha coluna não está me permitindo, né? Porque eu adoro louvar o Senhor, eu adoro estar em pé, glorificando e exaltando aquele que salvou a minha vida, aquele que perdoou meus pecados e aquele que voltará para me buscar, amém? Se eu estou aqui hoje é por graça e misericórdia dele, amém? Gostaria muito de estar em pé com os irmãos, mas a minha coluna não tem permitido. Lucas 14, semana passada nós falamos de um pai que está ávido para que seus filhos voltem para casa, independente daquilo que nós fizemos, independente da quantidade de pecados, independente do tamanho do pecado, o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado, amém? Também o sangue de Cristo, o arrependimento não é arrependimento e continuar pecando, é arrependimento e mudança de vida, é arrependimento e tomada de posição, é arrependimento e ação, não é arrependimento e errar de novo, né? O que Cristo fez foi suficiente para que nós pudéssemos ter toda a nossa transgressão e todo o nosso pecado totalmente apagado por Ele, amém? Então que nós possamos também tomar posição de vida. Arrependimento é ação, né? O filho pródigo, ele caiu em si, ele voltou, ele tomou ação, ele não ficou só escutando e continuando a errar, não, ele tomou posição. Nós precisamos tomar posição diante de Cristo, bem? Ação, né? Então vamos para Lucas 14, 15 ao 23. 15 ao 23, se quiser botar na tela. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer um banquete no reino de Deus. Aqui a Bíblia fala num banquete. Estar com Jesus não é um funeral. Estar com Jesus não é ficar com aquela cara de enjoada, aquela cara de aqueles cristãos que não tem prazer, que muitas vezes são separados de tudo, que não dão um bom dia, que não se alegram, que não transmite a graça de Deus para as pessoas. Estar com Jesus é uma alegria. Estar com Jesus é andar em novidade de vida. Estar com Jesus é ter um nome no livro da vida. Estar com Jesus é ser selado com a presença do Espírito Santo. Estar com Jesus é ter a esperança certa que aquele que morreu e ressuscitou um dia virá e nós também receberemos um novo corpo, um novo nome, estaremos para sempre com Ele. Amém. E se isso não nos alegra, eu não sei o que pode nos alegrar mais. Amém, meus irmãos? Que tudo nessa vida que nós possamos ter é efêmero, é passageiro, é finito e não vai satisfazer a nossa alma. Só o que pode satisfazer a nossa alma não é um casamento, não é um carro, não é um apartamento, não é uma profissão, é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Então, ele fala num banquete, ele não fala num funeral, ele não fala no hospital,
Ele não fala em tristeza, ele fala num banquete farto, tudo que nós precisamos está em Jesus. Amém? Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete. O banquete já está pronto, meus irmãos. O banquete para mim e para você foi realizado, planejado antes da fundação do mundo. Nada pega o Senhor de surpresa. Ele já sabe que nós pecaríamos, Ele já sabe até o dia que nós nos encontraríamos com Ele, Ele sabe até o tempo que nós passaremos nessa terra, Ele sabe todas as oportunidades que nós temos. O banquete está completamente pronto. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Muitas pessoas são convidadas, muitas rejeitam, muitas aceitam, né? Eu estava lendo aqui, os irmãos me desculpem se eu errar, né? Mas eu estou lendo 2 Reis, capítulo 22, 23, e a gente vê em 2 Reis, os reis do sul, né? No tempo do reino dividido. Uns adoravam a Deus, o Deus de Israel, outros eram completamente avessos e faziam tudo que era mal ao Senhor. E nós vamos ver um rei que se chamava Manassés, que ele passa 54 anos totalmente fazendo tudo o que era contrário à palavra de Deus, adorando, colocando seus filhos como sacrifício a Moloque, levantando cultos a Baal, fazendo tudo errado. E aí a palavra de Deus diz que passa outro, e vem outro rei e começa a reinar em Jerusalém com 8 anos de idade. E a primeira coisa que eles fazem nesse tempo é restaurar o templo de Israel. E quando eles começam a restaurar o templo de Israel, eles acham o livro da lei. Esse rei já tinha 26 anos, e quando eles acham o livro da lei, eles acham em Deuteronômio, e a primeira coisa que ele faz, ele rasga as suas vestes, ele coloca a sua cara no pó, porque a primeira coisa que a gente faz quando encontra Cristo, porque o perdido não era ele, o perdido era nós. Nós nos humilhamos e vimos como está a nossa vida, e nós nos sentimos humilhados diante da santidade e da perfeição de Cristo. Amém? E esse rei, ele começa a restaurar o culto a Deus, ele começa a restaurar a adoração ao Senhor, ele tira os altos, ele volta a comemorar a Páscoa, que fazia anos que eles não comemoravam, né? Então, meus irmãos, os dois tiveram a mesma oportunidade, né? Um aceitou a oportunidade, um restaurou o culto a Deus, um levou as pessoas a adorar a Deus, e outro levou as pessoas a profanar o nome de Deus, a envergonhar o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos a liberdade de aceitar esse convite ou recusar esse convite, né? Esse rei não tinha nada para aceitar esse convite. Ele passou 54 anos vendo ele não. Toda adoração a Deus foi tirada. Tudo que havia para cultuar a Deus foi tirado. E ele simplesmente decidiu adorar a Deus, sem ter exemplo nenhum, sem ter antecedentes nenhum. Eu creio até o livro de Deus havia sido escondido, porque eles acharam nos escombros do templo de Deus. Mas ele resolveu adorar a Deus. Amém? Resolva adorar a Deus. Amém? Resolva participar desse banquete. Amém? Né? Independente de suas falhas, independente da sua fraqueza, né? O Senhor tem prazer que você participe desse banquete. Amém? Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer que já haviam sido convidados, pois tudo está pronto. Diferente da nossa cultura, na cultura oriental, quando se fazia um banquete, se preparava e já era certo que a pessoa vinha. Ele já estava preparando algo, porque aqui é como se fosse só confirmado, já está certo. Essa era a cultura oriental, certo? Então, mas eles começaram, um por um, a apresentar as suas desculpas. O primeiro disse: eu comprei uma propriedade, eu preciso vê-la.
Por favor, desculpe-me. Vocês podem ver que eles não disseram: eu não vou no banquete porque eu estou na prostituição, eu não vou no banquete porque eu estou usando drogas, eu não vou no banquete. Não, são todos motivos reais, são tudo motivos normais. Comprar uma terra não tem nada demais, né? Aqui o outro diz: acabei de comprar junta de bois. É como se nós estivéssemos assim: estou fazendo sistema de informação, eu estou estudando marketing, como eu estou fazendo engenharia de Minas, né? Eu estou fazendo um curso, era comprar junta de bois. Não tem nada demais, não está errado. A junta de bois era o meio para as pessoas eram sustentadas, é um meio normal. Eles não deixam de ir banquete por fazer coisas extremamente errôneas, mas eles deixam de ir um banquete por coisas normais, né? Pastor, qual é o problema disso? O problema disso é que quando as coisas normais se tornam um obstáculo para nós adorar a Deus, quando as coisas normais nos tiram da presença do Senhor, esse é o problema, certo? Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. O outro diz: eu comprei 5 juntas de boi, que era o sustento dele, né? Estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. E o outro disse: acabei de me casar. Não tem nada demais, casar é bom, né? Inclusive, quem não é casado, eu aconselho que case, porque lá no céu não se casa e nem se dão em casamento, amém? É bom casar, né, irmãos? Amém? Não é ruim não, amém? Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa se irou e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade, traga os pobres, traga os aleijados, traga os cegos, traga os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda continua ter lugar, ainda há lugar na casa. Amém, meus irmãos? Você vê o dono do banquete, aquele que preparou o banquete desde a fundação do mundo, ele anseia muito mais que você esteja no banquete, que você está presente. Ele tem um desejo muito mais ávido que você participe desse banquete, que você por ele. Quando você procura ele já está atrás de você. Quando você pensa que está atrás dele, ele já preparou tudo para lhe encontrar. Você vê que sempre há a volição dele, sempre há o ensejo dele para te encontrar, certo? A Bíblia diz que Deus não tem prazer que o ímpio morra, mas que ele se converta, que ele seja perdoado e que ele se encontre com Deus, amém? Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele tem prazer que o ímpio se arrependa, que seja perdoado e que seja salvo dos seus pecados, amém? E ele continua dizendo aqui, vê que mesmo quando a casa ainda não está cheia, ele ainda continua a procurar as pessoas, certo? E disse o seu servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar na casa, meus irmãos, há lugar na casa, amém? Amém. E Deus quer usar, Deus poderia ter usado os anjos, Deus poderia nem fazer nada, Ele poderia salvar as pessoas sem nós, mas Deus usa pessoas falhas como nós, pessoas que um dia foram atoladas na lama, pessoas que um dia tiveram pecados também, porque todos nós estamos aqui, todos nós precisamos de um Salvador, porque um dia fomos pecadores. E mesmo quando somos salvos pelo sangue de Cristo, nós somos isentos do pecado. O pecado ainda está aqui. A diferença é que há poder no sangue de Jesus para nós vencermos o pecado e andar em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Então, o que nós, quando o povo falou aqui hoje, né? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer discípulos de todas as nações, né? Nós devemos dizer para as pessoas que Cristo ainda salva, que Cristo ainda liberta, que ainda há lugar na casa, amém? A casa não está cheia, né? Então o Senhor disse: vá pelos caminhos, vá pelos valados, obrigue a entrar. As pessoas aqui entenderam isso aqui de forma muito errada,
até as igrejas no passado, na Idade Média, querendo tornar as pessoas cristãs à força, matando, tomando, jogando ira, né? Principalmente com o mundo oriental, as cruzadas. Esse texto não está dizendo isso, né? O obrigar aqui quer dizer persuada com amor, né? Por quê? Porque as pessoas que eram aqui, ó, os que estavam nos valados, os que estavam pelos caminhos, muitas vezes eram as pessoas mais desfavorecidas, eram as pessoas mais inválidas, e eles se julgavam indignos de participar desse grande banquete. Então o que ele disse: use de mais amor, use de mais misericórdia, use de mais compaixão. Ele não está dizendo para a pessoa obrigar, nada no Evangelho é obrigado, nada, né? O amor de Cristo não nos obriga, o amor é livre, amém, meus irmãos? Então nós temos que entender aqui: o obrigar é persuada com amor, persuada com misericórdia, persuada com a graça de Deus. Vá pelos caminhos, obrigue, para que o desejo do dono do banquete é que a casa dele fique cheia, que a casa dele fique repleta, né? E eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, né, lá no início, aquele que foi comprar, aquele que foi averiguar o seu terreno, aquele que foi verificar a sua 5 juntas de boi, os que casaram, né? Nenhum daqueles provará do meu banquete, certo? Então, para nós resumirmos, fazer uma introdução bem rápida, que nós já fizemos, né? A mensagem, né, dessa parábola está ligada ao desinteresse das pessoas pelo convite, certo? As pessoas que pareciam mais qualificadas, as pessoas que pareciam mais aptas para participar desse banquete, que tinha tudo para dar certo, não quiseram participar, não quiseram, se excusaram, deram desculpas e perderam o banquete, certo? Agora, meus irmãos, aquelas menos prováveis, aquelas que talvez até a igreja se faz preconceituosa com elas, ou muitas vezes julga, ou muitas vezes essas que muitas vezes é que vão participar do banquete, ao contrário de nossa, né? Um dia Samuel, o profeta, chega na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir. Ele vê aquele filho que era o mais lindo de todos, alto, né? Quase 2 metros de altura, aquele moço de academia, né? Certo que era Eliabe. Ele certamente esse é o escolhido de Deus, né? E Deus diz para Jessé, assim, Deus diz para Samuel, que era o profeta: certamente o homem vê com os olhos carnais, mas o Senhor, Ele não vê dessa maneira, Ele vê o coração, amém? E nós sabíamos ali que não era Eliabe quem seria escolhido, era o único que não estava entre os irmãos ali, que seria Davi. Então, meus irmãos, muitas pessoas têm tudo para participar desse banquete, mas não vão participar, porque livremente recusam, né? Certo? E outros que são menos prováveis vão participar desse banquete, certo? No 16 e no 17 ali, meus irmãos, a Bíblia diz que esse banquete está sendo preparado. Esse é o termo que a Bíblia diz, está sendo preparado. A Bíblia fala de vários convites desse banquete. A Bíblia é um convite apaixonado de um pai amoroso que vive convidando os seus filhos que foram para longe da casa dele. Essa é a história da Bíblia, né? O tempo inteiro é um pai convidando os seus filhos, certo, meus irmãos? Se nós olharmos aqui, ó, lá em João 7, 37,
e 39, é um convite desse banquete, quer ver? João 7, 37 e 39, diz assim, ó: no último dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é para olhar a água, não é para olhar o pH, não é para ver, não, é para se lançar diante do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se pegarmos, meus irmãos, esse banquete já era oferecido, o banquete da graça, que não é por mérito nenhum meu e teu, é por aquilo que Cristo fez por nós. Se pegarmos Isaías 55, versículo 1 a 3, esse banquete é para todos, é para o rico, é para o pobre, é para o culto, é para o analfabeto, é porque tem saúde, é porque não tem saúde, é para todos. O nosso Deus não tem acepção de pessoas. Se nós pegarmos Isaías 55, digo: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro nenhum, é de graça, não precisa pagar nada, não precisa mérito, não é pelo que tu fez, não é pelo que eu fiz, não é pelo que teu pai fez, é por aquilo que Cristo fez no Calvário por nós. Amém? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Venham vocês que não possuem dinheiro, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite. Quando ele fala de vinho e leite, ele fala da alegria de estar nesse banquete. O vinho simbolizava aquilo que era mais fino, aquilo que tu pode pensar de mais caro, talvez aquela picanha que nós não comemos, ou um camarão, sei lá, algo mais nobre. E o leite simbolizava aquilo que é o mais básico, necessário para o homem, certo? Então é isso que a Bíblia diz, que vinha Cristo ao suficiente para nós. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Só quem satisfaz é Cristo Jesus. Mateus 18 também fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e venha a mim. Então esse banquete, pastor, quando esse banquete foi planejado para mim, esse banquete está lá em 1 Pedro, meus irmãos. Quer ver uma coisa? Vamos lá para 1 Pedro, para ver quando foi feito esse banquete lindo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Se puder botar na tela aqui. 1 Pedro 1, 19 e 20. Vai falar assim, ó. 1 Pedro 1, 19 e 20. Eu vou desde o 18, tá? Para mostrar todo esse planejamento, certo? Porque vocês sabem que não foi por coisas que se acabam, não foi por coisas finitas, não foi por coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos, que vocês foram adquiridos, que vocês foram, como essa manhã o povo falou, vocês foram comprados. Nós éramos servos do pecado, agora somos livres pelo sacrifício de Cristo. Ele nos comprou, Ele nos redimiu da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Amém? Eu tinha um amigo que era um engenheiro de Minas, e certa vez ele trabalhava numa empresa ali no polo petroquímico ali, que vai para o Rio Grande do Sul, ali perto de Triunfo. E disse que ele era um pastor que eu nunca conheci um homem daquele na vida. Conheci muitos pastores, mas igual aquele eu não conheci. Era um homem simples,
não era um grande teólogo, mas é o pastor Mauri, né? Um dia eu tive a felicidade de visitar a casa dele, o lugar onde ele passava mais tempo com Deus, e a gente chegava lá, e a presença de Deus naquele lugar era nítida, amém? Ele falava qualquer coisa, e ele encantava as pessoas, para ver tanta graça que havia naquele homem. E certa vez ele teve a oportunidade de visitar a Europa, e eu não sei, eu nunca fui lá, disse que é muito bonito, e ele, diante daquelas belezas do velho mundo, ele é uma pessoa muito sensível à voz do Espírito, ele disse: Senhor, diante de tanta beleza, diante de tudo que os meus olhos viram, ele falou, o que é o mais importante nesse mundo? Ele questiona Deus, né? Não um questionamento de dúvidas, mas um questionamento e o Senhor falou para ele: o sangue de Cristo é a coisa mais importante desse mundo, amém? O sangue e o sacrifício dele é algo mais importante desse mundo, amém? E aqui isso que fala aqui, ó. Mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo. Então esse banquete, para mim, para você, para todos aqueles que aceitam o convite da graça, está pronto, já está preparado desde antes da criação do mundo. Um Deus que nos ama, um Deus que pensa muito em nós, antes de fazer todas as coisas, antes de fazer toda a criação, a sustentação, todas tudo que acontece para que haja um mundo, para que haja uma sustentação, para que haja um sol, para que haja todos os elementos da natureza, para que o homem seja abençoado por coisas que nem ele fez. Ele, antes disso, antes de pensar em toda essa sustentação e criação, ele pensa naquilo que é prioridade, que é a nossa salvação. Amém? Então, o banquete está pronto, conhecido antes da fundação do mundo, revelado. Toda a Bíblia é sobre esse banquete. Toda a Bíblia é sobre esse dono desse banquete que traz um convite amoroso e afável para nós, amém? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, amém? A Bíblia é como se fosse uma lâmpada que vai iluminando até se tornar o dia perfeito. A Bíblia fala nisso mesmo, como se fosse uma candeia que vai iluminando, né? Como o dia perfeito. O dia perfeito é a vinda do Cristo, né? Quando a Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, na plenitude dos tempos. Que é isso, pastor? Plenitude dos tempos. É o tempo exato que o Senhor planejou para botar o pé aqui nessa terra, para ficar aqui do primeiro ano aos 12, se dizer alguma coisa dele que nós estamos apresentando aqui e mostrando para os irmãos no livro de Lucas, na quinta-feira, já começamos a ser maravilhado com Jesus andando pela Galileia e falando desse período, né, que só nos é contado em Lucas, que os outros poucos falam, os outros evangelistas. É bom os irmãos conhecer esse dono desse banquete, né, que se apresenta nas ruas da Galileia, certo? E, meus irmãos, ele pisa aqui na terra e se revela muito mais dos 30 aos 33 anos, né? Então ele diz aqui, conhecido antes da fundação do mundo e revelado, né? A revelação é nos últimos tempos, né? Revelado fala aqui do Cristo, que na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo do Império Romano, que tinha liberdade de ir e vir, no tempo que antes veio todo o domínio grego, que tinha uma literatura e uma língua muito acessível, né? Para que esse evangelho fosse transmitido de forma tão rápida, certo? Com toda a propriedade, porque há estradas ainda do Império Romano daquela época que até hoje ainda são usadas ainda. Então tudo foi preparado de forma milimétrica para que o Cristo viesse, para que o Cristo andasse, para que ele se mostrasse, para que ele ressuscitasse pessoas, para que ele perdoasse, para que ele um dia levantasse as mãos e dissesse: está consumado, amém? O que eu precisava fazer
para o banquete está pronto, está quitado, tudo está pronto. Amém, meus irmãos? E esses últimos tempos aqui que ele fala, não é esse tempo que a turma fala, pastor, não é nada disso, né? O último tempo aqui fala do dia que Cristo pisa aqui nessa terra e o dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Então o último tempo já começou, certo? E vai acabar o dia que ele buscar a sua noiva. Pastor, quando vai ser isso? Não sei. A Bíblia diz que nem ele sabe. Se ele não sabe, muito menos eu. Aquilo que está revelado aqui para nós, o que não está revelado, não precisamos saber. Amém? Há o suficiente para nossa salvação e manutenção dela, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos. Por meio dele vocês creem que ele ressuscitou dentre os mortos, glorificou de modo que a fé e a esperança que vocês estão em Deus. Então está aqui, o banquete está aqui, como eu havia dito para vocês, o banquete, a fartura da alegria. Servir Jesus não é um funeral, servir Jesus não é triste. Eu vou dizer para vocês com muita convicção, não tem coisa melhor que servir a Cristo Jesus. Amém? Não há prazer melhor de entregar. Tanto é, meus irmãos, que semana passada, né, essas duas pregações são muito entrelaçadas. Tanto é que semana passada nós falamos, né, dos achados e perdidos, das 3 parábolas sequenciais que tem na Bíblia, que é o único lugar na Bíblia que tem 3 parábolas. Todas elas têm uma grande alegria quando o perdido é achado. Amém? A alegria no céu, a maior alegria no céu é quando uma pessoa se rende aos pés de Cristo, verdadeiramente se arrepende, porque uma multidão de pecados é totalmente coberto com o sangue do dono do banquete. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade. Então, não, todas as evidências ali que nós passamos em Lucas 15 na semana passada, Lucas 15, 6 e 7, quando ele acha a ovelha, Lucas 15, 9 e 10, quando é achada a dracma, Lucas 15, 23 e 24, quando o filho pródigo que estava morto, que estava perdido, é encontrado e passa a reviver. Então, tudo nessa parábola fala em alegria, né? A primeira coisa que o pai faz, certo? É uma grande festa ao filho que retorna ao banquete da casa celestial. Amém, meus irmãos? E nós, como cristãos, devemos ter essa alegria também. Nós temos uma alegria um dia que somos salvos, e temos outra alegria como levamos alguém a participar desse banquete. Amém? Esse deveria ser o nosso alvo, essa deveria ser o nosso desejo. Isso deveria ser a maior parte de nossas orações, não por nós. Quando um cristão está mais perto de Deus, ele ora pouco por ele, ele ora mais pelos outros. Ele ora mais porque ele sabe que tem pessoas que não estão participando desse banquete. Tem pessoas que estão longe, que estão se excusando, que estão se desculpando, né? Então, quando a Bíblia fala de um banquete, não é por nada que o céu é comparado a bodas do filho do rei, que nunca acabará. Não é comparado a um funeral, não é comparado a uma lamúria, não é comparado a cabideiras que eram sido contratadas para chorar num lugar de luto. Mas o céu e o lugar onde os reunidos, onde os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estarão, é comparado a uma bodas do Cordeiro, a um casamento. Pastor, o casamento judeu era muito diferente do casamento nosso. É muita alegria, é muita dança, não essa dança sensual do brasileiro, não essa dança provocativa, mas a alegria de estar no banquete do Cordeiro. Amém, meu irmão? E não é por nada também que Jesus vai comparar a união entre o cristão e ele, como também o casamento, né, entre o esposo e a esposa, lá em Efésios, no capítulo 5, né, meus irmãos?
É isso que eu digo para os irmãos. Nos foi colocado servir a Jesus como algo duro, como algo oprimido, como algo faz isso, não faz aquilo. Meus irmãos, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo porque se colocou um cabresto no nosso olho, ou se colocou um conjunto de regras. Nós não fizemos mais aquilo que desagradava a Deus, que nos levava longe dele, porque nós fizemos agora aquilo que Deus ama. Nós amamos fazer aquilo que Ele ama, e muitas vezes nós nos entristecemos sabendo que estamos fazendo algo que não está na vontade dele. Essa é a diferença. Amém, meus irmãos? Quando nós nascemos de novo, nós queremos fazer aquilo que Ele ama, e não é por nada que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, vida com abundância, vida completa, vida plena, vida integral. Amém, meus irmãos? Então, é isso aí, o banquete foi preparado, Jesus já veio, Jesus já encarnou, já morreu pelos nossos pecados, já acabou a obra, já disse está consumado, como nós já falamos aqui em João 19:30, está consumado, está quitado, está consumado, está acabada a obra, né? Está consumado, é aquilo que a Bíblia fala, né? No hebraico, quer dizer, quando o pai dava um trabalho para o filho, e o filho, quando acabava, ele dizia para o pai: pai, eu acabei, né? Então o trabalho do filho está acabado. O filho já morreu por mim e por você, amém? Mas essa morte dele não é universal, pastor. Ela tem eficiência para salvar todos, mas não vai salvar todos. Por quê, pastor? Porque tem gente que não quer participar do banquete, porque tem gente que arruma desculpas, que arruma um monte de coisa para não vir no banquete. Então, pastor, o que Cristo fez poderia salvar eles, mas eles não querem. Eles não querem, né? Eles recusam, né? Eles recusam o tempo inteiro. Então, pastor, o que nós devemos fazer? Orar bastante, orar, clamar, suplicar. É só isso que pode mudar. Amém, meus irmãos? É isso que Deus nos mandou. Se nós olhar ali, outra evidência do texto, é que todos são convidados para o banquete. Se você pegar no versículo 17, ele começa convidando as pessoas. Lá no versículo 20, as pessoas não querem ir. No versículo 21, ele convida aqueles que são menos prováveis. E no versículo 23, ele diz que a casa não está completa e ele volta a convidar de novo. Então há um desejo, certo? Há um desejo do dono desse banquete que todos participem, todos, né? E, sinceramente, com muito respeito àqueles que pensam diferente, eu não acredito que ele predestinou alguém para participar desse convite e outros não. Desculpa. Eu acredito sim numa pequena responsabilidade, né, que faz diferença. Que na hora o Espírito Santo nos toca, nos abre o entendimento, porque nós estamos mortos em nossos delitos, nós estamos, né, pensamos de maneira natural, e nessa hora o Espírito Santo trabalha em nossa vida de forma preveniente, para que nós possamos aceitar esse banquete ou rejeitar esse banquete, amém? Certo? Esse banquete todos podem participar. Atos 10:34, Tiago 2:5 diz que não há acepção de pessoas, né? Amém? O evangelho é para todos. O evangelho é para o religioso, o evangelho é para o pagão, o evangelho é para o pecador, o evangelho é para aquele que se acha perfeito, como Nicodemos, que acha que não mata, que não rouba, mas que muitas vezes vai se ocupar com a sua profissão, vai se ocupar com a sua compra de terra, ou vai fazer do casamento terreno a sua coisa principal e vai ficar fora do banquete. Essa é a realidade, certo? Muito claro aqui, certo? A outra coisa que o texto nos fala ali, né? E quem que participa desse banquete, pastor? Não é os perfeitos.
não é aquele que acha que não precisa de Cristo, ou que está muito bem sem Ele, né? Na verdade, a Bíblia diz que quando Jesus chama a Mateus, outro improvável de participar do banquete. Por quê, pastor? Porque Mateus era um corrupto, e quando a pessoa, ele fazia parte do sistema tributário e ele trabalhava para Roma, ele era mais indesejado naquela região do que as prostitutas, que os ladrões. Era o pior tipo de pessoa na conjunção, na avaliação, né? Certo? E Mateus está na coletoria. Normalmente as pessoas que participavam desse tipo de serviço para Roma, eles nem queriam estar ali, de tanto medo e de tanto rancor que os cidadãos tinham dele, né? E a Bíblia diz que Jesus passa e o chama, né? E a Bíblia não diz que ele continua dando uma olhadinha ali, ele vai ali e continua naquele negocinho dele ali, naquela corrupçãozinha dele ali, extorquindo ali, cobrando para Roma e pegando o resto para ele. A Bíblia diz que ele deixa tudo e segue Cristo. E a primeira coisa que ele faz, ele diz assim: olha, eu fui convidado para um banquete, eu não merecia. Eu era igual o pastor Jorge, eu era igual o Lucas, eu era igual o Fernando, eu era igual a irmã Cristina, eu era igual o Osni, né? Nós não merecíamos, né? Bem, mas Jesus nos convida de livre e espontânea vontade, ele anseia ainda para que nós participamos desse banquete, amém? E a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele não fica trabalhando mais e mais, não, agora eu perdi aquele negócio ali, eu perdi uma boca grande, porque você está na alfândega, era a melhor profissão, como se hoje seria a profissão mais rentável. Ele não procura outra profissão, ele não procura ganhar mais. A primeira coisa que ele faz, quando ele é alcançado por esse banquete, ele convida os amigos dele que não participavam desse banquete. E aí as pessoas que acham que são corretas, que acham que são perfeitas, que não precisam de um Cristo para ser salvo, as pessoas dizem: ele come com pecadores. Ele come com pecadores. Jesus não está anuindo o pecado dessas pessoas. Jesus nunca sentou com um pecador para dizer: continua pecando. Jesus nunca sentou com pecadores, continua nesse teu tipo de vida longe de mim. Não. Jesus veio para mudar a nossa vida. Amém? Jesus veio para mudar a nossa história. Primeira coisa que nós sentimos quando participamos desse banquete, que nós somos improváveis de estar ali, que nós somos inadequados de estar nesse lugar, que nós só estamos ali por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Primeira coisa que a pessoa sente quando começa a participar desse banquete é o temor e o tremor de estar diante de uma pessoa que é tão perfeita, que é tão linda, que é tão amorosa e que ainda se condiciona a chamar pessoas tão improváveis como nós. Amém? É o primeiro sentimento que nós temos quando encontramos a Cristo. Amém? A alegria de vermos que nós não deveríamos estar ali, mas estamos por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Certo? Então, meus irmãos, é isso que Mateus faz. Olha, eu fui convidado para esse banquete, eu não merecia. Eu quero trazer mais outras pessoas. Eu quero encher essa casa. Eu quero que outros participem. Eu quero que outros sintam essa alegria que eu sinto. Eu quero que outros tenham essa esperança que eu tenho. Eu quero que outros tenham os seus pecados cancelados, apagados, que não sejam mais lembrados, que não estejam mais longe dessa festa tão maravilhosa que começa a acontecer aqui, quando a gente sente a presença de Deus, a esperança que somos peregrinos aqui, que estamos aqui de passagem. Queremos que outras pessoas também tenham essa esperança, amém? Queremos que outras pessoas participem desse banquete também, amém? Por isso, meus irmãos, que lá no versículo 22, quando ele convida alguém, e quando essa casa começa, esse jantar começa a ser preenchido,
o dono da casa diz: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há mais gente, há gente com fome, há gente com sede, amém? Jesus disse para aquela mulher, quando ele passa de maneira aleatória em Samaria: se eu desse da minha água, jamais tu tornaria a ter sede, amém, meus irmãos? Muitas pessoas têm procurado se saciar em coisas que não lhe satisfarão. Não. A vida é assim, é uma procura imensa por algo que nunca vai nos satisfazer, né? Salomão fala isso lá em Eclesiastes 2, né? Ele diz que tudo aquilo que o mundo poderia dar, tudo aquilo que é perecível poderia ser conquistado e que vai ficar, que não levaremos nada, porque não viemos e não voltaremos. Ele diz que ele e os seus olhos ouviram e ele os deu para ele. E ele diz que tudo é vaidade e aflição do espírito. É o homem querer se completar fora desse banquete. É o homem querer se completar fora de Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, Jesus é o pão do céu que desceu para dar vida ao homem. Amém? Ele é o pão do céu que dá vida ao homem. Ele é o pão do céu. Vida que não é biológica, é vida espiritual, né? Não é o que tu fez, não é o que eu fiz. A salvação é conquistada por aquilo que desceu do céu, para que nós participássemos desse banquete. Quando nós encontramos, quando ele nos encontra, porque o perdido era nós, né? Há uma mudança grande em nossa vida, né? E nós devemos anunciar que esse banquete ainda há lugar, e isso nós devemos anunciar continuamente, e então virá o fim, como a Bíblia fala lá em Mateus 24:14. Essa é a função do cristão, olha aqui, ó. É anunciar que esse banquete está aberto, né? Mateus 24:14, se quiser botar lá no telão, lá na tela, né? Diz assim, ó. Mateus 24:14 diz assim, ó. Este evangelho do reino, que evangelho é esse, pastor? O evangelho é isso. Nós somos pecadores, nós somos destituídos da glória de Deus, nós somos separados dele, até que é preparado um banquete, o Filho vem, encarna, nunca deixa de ser Deus, abre mão da sua glória, não usurpa, não quer tomar o lugar de Deus, antes se torna servo obediente à morte de cruz, e vem, e morre, né? Ressuscita, vence a morte, para que um dia nós possamos estar com Ele. Ele se torna homem, para que eu e você possamos se tornar filhos de Deus. E será pregado, esse é o Evangelho. O Evangelho é isso, é a boa notícia, que nós estávamos separados, que a ira de Deus estava sobre nós, e nós não precisamos ficar mais separados, nós não precisamos mais ficar servos do pecado. Esse banquete continua sendo oferecido para nós. Por isso esse Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Não é um Deus aqui, um Deus lá, não. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Amém? Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Quando Cristo morreu tinha 3 cruzes, não tinha 10, não tinha 12, não tinha um monte de caminho, só tinha 3. Salvação, condenação. O único meio de nós irmos a Deus, através do dono do banquete, do sangue de Cristo, do Filho de Deus perfeito, que se fez sacrifício, para que eu e você pudéssemos um dia ser salvos, participar desse banquete e um dia estar na grande ceia do Senhor Jesus. Amém? Então ele continua convidando. Pastor, quem é que ele convida? Todo mundo, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 5,
e versículo 9, João é levado para a ilha de Patmos. Patmos em grego quer dizer ilha de morte, né? E João é levado ali para sofrer mais, para morrer aos pouquinhos. A Grécia naquele tempo era a prisão de Roma. Quando eles queriam que a pessoa morria aos poucos, levavam para lá, para cavar pedra, né? E lá João, não o João Batista que nós começamos a conhecer no livro de Lucas aqui na quarta-feira, muito interessante, né? Certo? Mas o Joãozinho, o João, aquele discípulo amado, que tão amado que a primeira proposta que ele dá para Jesus é descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Olha como era amado esse rapaz, né? Certo? Depois ele é transformado, né? É sempre assim, né? Lá João tem um reprise assim do filme que vai passar, né? E ele vê gente de toda tribo, língua, raça e nação diante desse grande banquete do Senhor. Amém? Que está lá em Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 9. Então lá no versículo 22, o cidadão diz assim, ó: há ainda lugar. Por favor, use a sua vida para que esses lugares sejam preenchidos. Amém? É o meu desejo hoje. Amém? Use a sua vida para que esse lugar seja preenchido. Amém? Use, gaste a sua vida. Tem gente tão nova aqui. Tem o Isaac aqui, né? Tem a Rebeca, tem a Ana. Use a sua vida para que esse lugar seja preenchido. Tem os velhinhos aqui também, né? A Bíblia diz que os velhos ainda vão dar fruto. Amém? As 4 maiores igrejas dos Estados Unidos, o pastor tem mais de 75 anos, eu nem cheguei lá ainda, falta um monte, estou mais quebrado que ele, mas tá bom, amém? Né, meus irmãos? Use a sua vida para que esse banquete seja preenchido, né? Ele ainda, meus irmãos, se você está cheio de pecado, ele ainda perdoa pecados. Se você tem alguma coisa para consertar, ele ainda conserta. Se você está caído, ele ainda levanta. Se você está desanimado, ele ainda te anima, né? Certo? Se você até é incrédulo, os maiores apologistas, pastor, o que é esse trem aí de apologista? Apologista quer dizer alguém que defende algo, alguém que reúne um monte de provas para refutar aquilo que é errado, né? Os maiores apologistas do mundo, né, nasceram de pessoas incrédulas, de pessoas que não acreditavam em Cristo, que foram investigar e começaram a participar desse banquete e defender esse banquete. Então, mesmo que você não acredite nele, ele ainda coloca fé no seu coração. Amém? Vamos orar então para acabar, já vamos participar da ceia. Amém? Já vou até resumir aqui a ceia, meus irmãos. A ceia é para todas as pessoas, não é uma particularidade da Igreja Batista Nova Vida de Criciúma, mas a ceia é daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cordeiro. Se você não participa aqui, mas já entregou a sua vida a Cristo, congrega, já foi lavado por Cristo, não tem problema, pode participar da ceia, né? Amém? Vamos orar então, para nós participarmos. Eu já vou chamar o povo aqui. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro, Pai, pela oportunidade que tu me deu de participar de algo tão saudável, de algo tão lindo, de algo tão memorável, de algo que eu não posso explicar, que eu não posso quantificar, que eu não posso mensurar, que é a salvação, Senhor, que é ter o nosso nome no livro da vida, que é ter a esperança de saber que tudo aqui vai passar, que tudo aqui é finito, mas que nós temos a convicção não dada por estudos nossos, por intelecto, mas dada pelo Espírito Santo de Deus, que nos convenceu da justiça, do juízo, do pecado, que nos selou, que é a habitação em nós, que agora, Senhor, é confirmado com o Teu Espírito, Senhor, que um dia estaremos para sempre contigo, que a morte só é a volta para o nosso lar, que devemos viver aqui nessa vida, Senhor, sabendo o quão bom é participar desse banquete,
Senhor, não nos deixa que aquilo que é bom, que é o terreno, Senhor, que é o nosso trabalho, os bois, que é até o nosso casamento, que é algo tão saudável, nos separe de participar desse banquete, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos, não é digno de mim. A tua palavra não diz para que nós não tenhamos comunhão com a nossa família, mas a tua palavra diz que nada possa ser entrave para nós adorarmos a ti. Nada possa ser obstáculo para que tu, Pai, receba o nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração, a prioridade de tudo que há em nós. Senhor, nos ajuda a ser participantes desse banquete. Nos ajuda a ser dignos da ceia do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, a anunciar que ainda há lugar na casa, que ainda há pessoas a ser convidadas. Não nos deixa, Senhor, ser consumido por coisas desse mundo, por tanto trabalho, por tanta preocupação, por tantas coisas que são importantes, como a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 a 39, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, tudo é coisa boa, Senhor, comer é bom, Senhor, um banquete, Senhor. Como é bom se casar, como é bom, Senhor, trabalhar, tudo é bom, Senhor, mas que nada seja obstáculo para que a hora que tu vir, nós não participemos desse banquete. Comiam, se dava em casamento, mas a porta da arca foi fechada e as pessoas não entenderam que naqueles 120 anos que Noé estava naqueles lugares, estava preparando para um banquete celestial. E as pessoas não estavam fazendo coisa errada, só não se preocuparam, só não ansiaram participar daquele grande banquete. Senhor, não nos deixe que as coisas ordinárias nos tirem da eternidade. Nos ajude. É a nossa oração nesse dia, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas vidas com muito carinho, com muita graça e mostrando, Pai, como é primordial, como é importante, essencial estar participando desse banquete. Amém.